Essa semana eu fiquei gripada. Quando eu fico assim, sempre acho que é o meu corpo me fazendo parar, pois se depender de mim, eu não paro. Então, já que eu tive que diminuir o ritmo, eu aproveitei para refletir, né, um pouco sobre a vida, sobre questões que muitas vezes a gente acaba normalizando e nem percebe, como por exemplo, o esgotamento mental, a falta de descanso. Parece que a gente não sabe descansar, né? Parece que a gente vive pilhada, querendo dar conta de tudo para todo mundo. E eu tenho percebido que essa é uma característica comum entre as mulheres, entre muitas mulheres, pelo menos entre as mulheres que eu conheço, não saber descansar, não se dar o direito de parar e apenas ser, apenas existir. E é sobre isso que eu vou conversar com você hoje, sobre como lidar com o esgotamento mental e aprender a descansar sem culpa. Oi, para quem não me conhece, eu sou Andreia Bento, Life Coach, analista comportamental, e este é o Simplifique, um canal que ajuda você a entender a sua mente para simplificar a sua vida sempre de um jeito leve. E por aqui eu falo sobre autoconhecimento, sobre comportamento, sobre mentalidade estoica e bem-estar. Seja muito bem-vinda! E olha só, para você não ficar achando que falar sobre esgotamento mental é bobagem, eu trago um levantamento feito pela Associação Nacional de Medicina do Trabalho entre os anos de 2023 e 2025 sobre os afastamentos por problema de saúde mental. Esse estudo revelou que os afastamentos decorrentes de transtornos mentais entraram numa trajetória de crescimento no Brasil. Tanto que em 2023 foram cerca de 219.850 casos. Em 2024, 367.909 casos e até novembro de 2025, 393.670 pessoas afastadas por conta de algum transtorno mental. Desse total, cerca de 40% era por ansiedade, seguido de perto por depressão e burnout. Porque as pessoas sentem-se sobrecarregadas, sofrem muita pressão por resultados, enfrentam jornadas extensas, baixa remuneração, falta de reconhecimento, ou seja, tudo isso vivenciado todos os dias vai se acumulando e a pessoa não fala, não faz terapia, não gerencia o estresse, as emoções e o resultado, esgotamento mental, físico e emocional. O problema está em normalizar o estar estressado. Oi, fulano, tudo bem? Tudo sim. Tô só um pouquinho estressado, mas tá tudo bem. Aí, o fulano que diz que tá tudo bem, acha normal estar com dores pelo corpo, com o cabelo caindo, com a pele cheia de acne, com a respiração curta, sabe? Quando você respira aqui em cima. Ou seja, ele ignora por completo os sinais que o corpo está dando. Quando você vive num estado constante de estresse, você mantém o seu sistema nervoso simpático sempre ativo, sendo que ele deveria ser acionado apenas em situações reais de emergência e sobrevivência, de luta ou fuga. Você vive pensando mil coisas, está sempre super ocupada, super preocupada, começa a ficar com a respiração curta, não sabe por quê, né? Já está num estado de ansiedade, você sente pressionada para realizar tudo o que precisa ser feito. Eis que começa a esquecer o que precisa ser feito, começa a sentir uma preguiça, não consegue manter o foco. Então você pensa, ué, mas eu tô bem? Por que isso agora? Por que essa irritação constante, essa vontade de comer doce, de comer besteira, de comer pizza? Não sabe? Pois é. Eu te explico, pequena borboleta. Quanto mais estressada você está, quanto mais estressada você estiver, menos energia você tem, mais cortisol o seu corpo libera. Isso aumenta o seu apetite e busca por energia rápida. Doces, pães, massas, enfim, tudo aquilo que é gostoso que geralmente faz mal. Porque o seu cérebro ele está querendo dopamina, serotonina, para sentir prazer, para sentir alívio imediato. É temporário? É, mas ele precisa disso. Por isso, não é incomum algumas pessoas engordarem quando passam por períodos longos de estresse. Viver nesse estado de alerta o tempo todo vai minando a sua energia. Porém, você ainda continua funcionando com a bateria no vermelho. E esse é o problema. Porque para continuar funcionando, o seu corpo decide
que ele precisa desligar algumas funções, como, por exemplo, a regulação das emoções. Então, quando você chora, né, quando você está estressado e você por algum motivo chora, você chora muito. Quando você grita muito. Né? Você começa a ter lapsos de memória, esquecer as coisas, tem dificuldade de decidir coisas simples, como onde que eu vou almoçar, né? Tudo isso são sinais que o seu corpo dá e de que você não está bem. Só que se você não der bola, se você não prestar atenção, a coisa vai só piorar. Se você não para se autoavaliar e vai vivendo dessa forma, acaba normalizando esse estado de sobrecarga. Mas não é normal, tá? Viver um episódio de estresse, seja no trabalho, no relacionamento, na saúde de vez em quando, acontece. Acontece comigo, acontece com você, acontece nas melhores famílias. Porém, é para ser só isso, um episódio. Não é para ser um longa-metragem da sua vida toda, né? Então, se você se identificou com o que eu acabei de descrever, ótimo. Ai, como assim, Andréia? Você acha ótimo estar estressada e toda bagunçada, toda estragada? Não, criatura, calma. Olha, eu acho ótimo que você reconheça, pois esse é o primeiro passo para mudar esse cenário. Agora que você reconheceu o problema, você precisa sair desse estado de alerta constante que deixa o coitado do seu sistema nervoso simpático ligadão e buscar um estado que vai organizar a casa por dentro, né? Por meio do seu sistema nervoso parasimpático. Com algumas técnicas que eu vou te ensinar aqui, você vai ativar esse sistema que atua como um freio de emergência do seu corpo, contrabalançando a resposta de luta ou fuga do sistema simpático durante o estresse. Então, presta atenção. E ó, não se engane imaginando que basta assistir uma série ou ir para o shopping comprar alguma coisa que seu estresse vai diminuir, pois não vai. Quer dizer, até vai naquele momento, mas depois ele volta e a coisa continua toda degringolada. Enfim, isso até traz sim alívio temporário, mas não melhora a sua vida. Enquanto você continuar ignorando os sinais do que o seu corpo está te dando, o problema só vai piorar e muitas vezes essa ansiedade, essa angústia podem se tornar um burnout. E eu posso afirmar por experiência própria que você não quer isso para você. Acredite em mim, acredite na titia Daia aqui. Burnout não é legal, não é gostoso. Então você precisa voltar para o seu eixo, se harmonizar. Como é que você faz isso quando a sua cabeça não para de pensar, fica o tempo todo ali em estado de alerta, fazendo, executando, produzindo? E aí você se sente culpada porque não dá conta. Aí você sente muita vontade de comer besteira, de tomar café. E aí quando você deita para dormir não consegue, dorme mal. E isso vai virando uma bola de neve, ladeira abaixo, o negócio só vai crescendo. Nossa, Andréia, você escreveu minha vida agora. Pois é, eu sei. Eu já passei por isso. Eu achava que descansar era perda de tempo e já chorei de exaustão. Foi quando eu busquei ajuda e fui entender que eu precisava descansar. Era só isso, era descansar. Parece uma coisa óbvia, né? Ah, tá cansado? Descansa. Pois é. Mas eu não sentia merecedora do descanso. Olha que doido. Só quando eu perdi o interesse pelas coisas, pelas pessoas e me vi sem vontade de fazer nada, é que eu entendi o valor do descanso para continuar sendo produtiva, sendo criativa, sendo funcional. E para sair desse estado de alerta, eu usei as técnicas que eu vou te ensinar agora. Então pega papel e caneta aí para anotar, que eu tenho certeza que elas vão te ajudar como me ajudaram. Preparada? Então vamos lá, vou te explicar 4 técnicas que podem te ajudar bastante. A primeira, um alto abraço. Essa técnica ajuda o corpo a se sentir seguro. E um corpo seguro se acalma. Quando o bebê chora, ele ganha colo, geralmente ele se acalma. E com a gente acontece o mesmo. Sentiu a ansiedade aumentar, sabe? Sentiu aquela coisa ali, o coração acelerar? Para. Respira lentamente, se abrace. Eu sei que parece bobeira essa técnica, mas ela é muito eficaz. Segunda técnica, aterramento. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Pise no chão, descalça. Simples assim. Se for em cima de um gramado ou de um chão de terra mesmo, melhor ainda. Se não der, só tire o seu sapato, o seu chinelo, o que você tiver no pé aí e sinta o chão. Coloca o pé no chão, sente o seu pé ali, sabe? Sente o chão geladinho, gostoso.
Faça isso várias vezes por dia, que isso ajuda demais a gente a voltar para o centro, voltar para o eixo. Eu sei, parece técnica boba, mas vai por mim. Experimenta, porque funciona pra caramba. A terceira técnica é a respiração diafragmática, ou seja, pela barriga, 4-4-7. 7. Você vai inspirar contando até 4, estufando a barriga e não o peito. Segura por 4 segundos, solta o ar pelo nariz, contando até 7, fazendo a barriga desinflar, como se você quisesse encostar o seu umbigo nas costas. Vai repetir isso devagar, contando 4, segura 4, solta em 7, por 6 vezes. Eu garanto, só de fazer isso você já vai se sentir melhor. A quarta técnica é o que eu chamo de relaxamento muscular profundo. Essa técnica você pode fazer deitada ou sentada com os pés no chão. Você vai começar pelos seus pés, depois pelas pernas, quadril, bumbum, costas, abdômen, pescoço, cabeça, ombros, rosto, né? E como é que funciona? Você vai fazer assim. Você vai contrair os seus pés o máximo que você conseguir, inspirando enquanto conta até 5, devagar. Depois você vai expirar pelo nariz, contando novamente até 7, enquanto vai soltando a musculatura. Então, imagina que você vai contrair o seu pé, respira, e conforme você expira, você vai soltando devagarzinho o seu pé até esticar os dedos. E aí você vai fazer isso com a sua perna. Estica a perna, contrai, 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 respira, e conforme você vai expirando, você vai descontraindo a musculatura. E aí você vai fazer isso com o corpo inteiro, parte por parte, bem devagar. Só de você fazer isso, prestar atenção no seu corpo, e na hora que você relaxa, você vai realmente sentir que relaxou, que tirou um peso do músculo, sabe? E isso vai fazer com que o seu corpo volte ao eixo como ele deve ser. Quando você faz essa técnica do relaxamento muscular, você permite, né, que o seu corpo volte para o presente, porque essa técnica ela exige muita concentração. Parece bobeira, mas assim, quando você começa a fazer, você percebe que você precisa prestar atenção. Então, todas essas técnicas ajudam, assim, ajudam, né, você a sair desse estado de estresse, assim como a meditação, o mindfulness, o alongamento, eles também ajudam. Mas o mais importante é você reconhecer esse seu estado de esgotamento e buscar ajuda, porque nem sempre você consegue fazer isso sozinho. Então, busca ajuda de um terapeuta, de uma pessoa próxima que você goste, que você confia, com quem você pode conversar, né? Considere também reavaliar a sua agenda. Não faça isso sozinha, pois é importante um olhar de quem está de fora. Escolha alguém de sua confiança, relate o seu problema, o que você está sentindo, essa exaustão, né? E diga, olha, essa é a minha rotina, eu preciso mudar, né? Me ajuda a pensar diferente, porque do jeito que está aqui não está funcionando, não está dando. Então, por que você não pode fazer isso sozinha, né? Porque se você fizer sozinha, você vai pegar a sua agenda e você não vai tirar nada dali. O pior, ainda vai querer colocar alguma coisa lá dentro. Então, a ideia é você tirar tarefas, tirar compromissos e não colocar mais coisas ali, né? Outras ações que podem te ajudar bastante nessa autorregulação interna é transformar as situações. Por exemplo, você vai tomar o seu banho. Então, liga uma música, não sei se você gosta, acende uma vela, coloca um aromatizante ali, um cheirinho agradável e sente a água caindo no corpo. Porque às vezes você toma banho e não sente nada, você nem presta atenção. Então, você vai entrar numa reunião difícil, respira profunda e lentamente 3 minutos antes. Vai ressignificando, assim, as situações no seu dia a dia, vai se preparando para entrar em cada ação que você vai fazer, porque isso faz com que você tenha que prestar atenção. Quando você presta atenção, você volta para o presente. E só de voltar para o presente, a cabeça já melhora o foco, você já respira melhor, porque você está centrada. Então, toda vez que você perceber que você está no modo eu tenho que, para e pensa, eu tenho mesmo? Precisa ser feito por mim ou eu posso delegar? Eu posso não fazer? É alguma coisa que eu posso dispensar? Eu sei que esse exercício pode ser um pouco complicado para quem acha que dá conta de tudo. Afinal, você é daquelas que, não, deixa que eu faço.
Ah, é mais rápido se eu fizer do que eu ter que explicar para alguém. Se você é desse time, deixa que eu faço, deixa comigo, manda pra cá, tá no time errado, criatura, né? Porque isso está drenando a sua energia. Então, queridinha borboletinha, bonitinha da tia Deia, olha para sua realidade e avalia, com a ajuda de uma pessoa que você confia, tudo o que está sob o seu controle e o que não está. Concentre-se apenas no que você pode controlar. E o que é que você pode controlar, pequena borboleta? Seus pensamentos, seus comportamentos, sua respiração. Porque muita gente acha que não vive sem amor. Não, bem, você não vive sem oxigênio. Então, controla sua respiração, suas emoções. Quando você tira da rotina atividades que não agregam e coloca no lugar algo que te dá prazer, sua vida começa a melhorar e você não tem noção. Então, tirou alguma coisa da agenda? Beleza. Coloca ali um hobby, um momento de autocuidado, alguma técnica que te traga, né, para o agora, como uma meditação guiada, uma sessão de mindfulness, ou pratica a sua reza, a sua religião, pratica a gratidão, né? Escreva, essas pequenas coisas feitas todos os dias vai mudando o seu estado mental e tirando você desse estresse constante, né? Ele vai diminuindo essa exaustão física, exaustão mental. Então, reserve um tempinho na sua agenda para a pessoa mais importante da sua vida. Quem é? Você. Comece a olhar para você e a cuidar de si mesma com o mesmo afeto, carinho e dedicação que você tem com quem você ama. Olha para você, de verdade. E se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever no canal e ativar as notificações para ser avisada sempre que eu trouxer um vídeo novo, e toda sexta-feira tem um vídeo novo por aqui. Aproveita, deixa um like, isso me ajuda bastante, ajuda também o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Quem sabe não ajuda alguém que está precisando de verdade, né? E aproveita e compartilha, né? Com alguém que você goste. Se você gostou do conteúdo, compartilha com alguém que você goste e que esteja precisando aprender a descansar também. Comenta aqui se você vai fazer alguma dessas técnicas e, por favor, escolha pelo menos uma e faça. Vai te fazer bem. Um beijo. Até o próximo Simplifique. Tchau!